Olá, turminha! Tudo bem? Eu sou o professor Rafael, aqui do Núcleo Vitória Régia, e estamos dando início a mais um Lar de Fátima na Web. E aí, turminha, como vocês estão? Como passaram o fim de semana? Como vocês estão iniciando essa semana que tá braba, né, turminha? Acredito eu que todo mundo aqui já está cansado de estar em casa, de estar sem fazer, sem fazer bagunça, sem brincar com os amiguinhos, né? Tá ficando uma situação cansativa para todo mundo, mas é uma situação necessária para todo mundo, né? E hoje, turminha, na minha aula, eu vim aqui com vocês e para vocês ajudar a vocês a executar uma tarefinha, um exercício da nossa nova apostila mensal, tá? Dessa vez, como a gente vem trabalhando bastante o teatro, a gente já vem falando há muito tempo de dança e essas coisas se casam muito uma na outra, então o que a gente vai fazer hoje? Existe uma atividade na nossa apostila que é sobre as cores. Provavelmente muitos já sabem, mas também provavelmente muitos não sabem as misturas das cores, tá? Qual cor se mistura com qual para dar qual cor, entendeu? Qual cor que dá o roxo, qual cor que dá tal, tá bom? Então hoje eu vim aqui ajudar vocês a solucionar este probleminha, tá bom? Então a gente vai trabalhar juntos, tá? Eu vou fazer aqui esse experimento junto com vocês, deixando tudo mais fácil e mais simples para quando essa apostila chegar aí na casa de vocês, tá bom? Então é o seguinte, as cores que vamos precisar azul, tá? Aqui no caso eu vou usar guache, tá? Tinta guache, lembrando que as atividades são feitas de acordo com aquilo que você tem na sua casa, tá? Não precisa gastar com nada. Tudo o que a gente tem em casa dá pra gente sim fazer as nossas atividades diárias do projeto, da escola, tá bom? Vamos pensar em realizar do que em comprar as coisas para que a gente consiga, tá? Vamos já dar início nessa atividade resolvendo problemas de outras formas, né? Porque como eu sempre digo, a pandemia tá aí, as coisas estão aí, não tá nada fácil para ninguém, tá tudo muito difícil, a gente já está cansado de ficar em casa, porém, existe o jeito legal e existe a maneira divertida da gente conseguir aguentar essa pandemia que tá sem fim, né? E essa eu tenho certeza que é uma delas. Então, primeiro, o que eu vou pedir para vocês? Peguem um papel, tá? Em branco. Não tem problema, ó. Lembra que eu disse sobre a gente mudar e fazer as coisas com aquilo que a gente tem em casa. Então, é necessário que a gente tenha uma folha em branco, tá? No meu caso, eu tenho uma folha em branco, mas como ela é só pra gente ver o resultado das cores, eu não me importo em pegar uma folha que já está usada de um lado, só para que a gente realize do outro, tá bom? Então, é o seguinte, precisamos de uma folha, precisamos de um pincel, caso você tenha. Caso você não tenha, você vai pedir desculpa para a mamãe aí em casa, vai falar para ela não ficar brava com o professor e vai mexer as tintas com o dedinho, tá? Mexeu a tinta com o dedinho, vai lá, limpa, tá bom? Não quero ninguém sujo, não quero ninguém fazendo sujeira em casa, tá? São só modos mais fáceis e mais simples da gente conseguir realizar, tá bom? Então, papel, um pincel caso você tenha, se você não tiver pode usar até um lápis para que a gente consiga mexer a tinta, tá? Vamos precisar de um copo de água para limparmos o pincel, limparmos o lápis ou então limpar até o dedo que a gente está mexendo, tá? Porque as tintas só podem ser duas cores misturadas dentro dessa atividade aqui, tá? Então a gente não pode misturar mais cores de outras formas que não vai ser legal, tá? Vai dar outro resultado e não vai ser aquilo que a gente precisa para agora, tá?
Lembrando que essa aula está sendo feita para que fique mais fácil a apostila para vocês, tá? Então vamos lá. Terminamos tudo isso, precisamos do papel, precisamos de um lápis, de um pincel, de um copo de água e agora vou falar para vocês as cores necessárias, tá? Primeiro, a gente precisa de uma tinta cor azul, tá? Da cor azul. Segundo, aqui ó, cor azul. Segundo, precisamos de uma tinta da cor amarela, tá? Ó. Amarelo, não importa se é claro ou escuro, lógico que isso talvez possa dar um tom da cor que a gente vai fazer um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, mas desapeguem a isso, a gente só precisa chegar a tal cor, tá? Não importa o tom dela. Precisamos também da tinta vermelha, tá? E também precisamos da tinta branca, tudo ok? Somente isso, tá? Na nossa atividade, ela vai estar as composições das cores, por exemplo, cor azul com cor amarela, igual, e vai ter um círculo lá em branco que nós iremos pintar com a tinta que a gente chegou à cor, tá bom? Então, vamos começar. A primeira cor que a gente vai misturar é o azul e o amarelo, para a gente tentar descobrir qual cor nós chegaremos, né? Então vamos lá, ó, é o seguinte, eu aconselho a vocês não jogarem muita tinta, tá? Use só um pouquinho, porque a atividade ela é pequena e não há necessidade da gente gastar toda a tinta que a gente tem, tá? Então, ó, eu vou pôr um pouquinho de azul, tá? Bem pouquinho de azul. E um pouquinho de amarelo, tá bom? Ó. Reparem bem, tá? Ó, que por exemplo, se a tinta ela tiver muito grossa, por estar faz um tempinho guardada ou por ela já estar com menos concentração de água, o que é super normal, tipo essa daqui. Um conselho muito fácil, tá? E muito rápido de se solucionar. É só você pegar um pouquinho de água mesmo, sabe? Água normal. E joga um pouquinho na tinta, tá? E aí você pega aqui ó, a pontinha do seu pincel ou seu lápis ou o seu dedo e mexe. Por quê? Ela vai deixando a tinta mais sólida, tá? Então a tinta que tá já mais velhinha, a tinta que tá bem grossa, ela já vai dar uma concentração mais leve, ó, tá? E isso facilita muito a gente na hora de usar a tinta, tá? Aí, juntamos o azul e o amarelo. Agora a gente vai mexer para ver qual o resultado da cor que vai dar, tá? Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é no que? Às vezes nós colocamos uma cor, por exemplo, aqui é azul e amarelo, certo? Às vezes a gente colocou uma cor a mais que o outro, tá? Às vezes a gente colocou mais azul ou colocou mais amarelo. Vocês vão perceber que se vocês colocarem mais azul, lembra o que eu disse sobre o tom da tinta, qual o tom seria? Que é algo que não tem muita necessidade da gente focar agora, tá? Mas vocês vão perceber que quanto mais uma cor ou outra, a cor vai ficar ou mais forte ou mais clara, tá? Nesse caso, eu usei bastante o azul, então o nosso verde ele ficou um verde bem fortinho, tá? Ó, eu vou fazer aqui um desenho, um círculo, como se vocês estivessem pintando o círculo da atividade, tá? Então, ó, amarelo com azul deu verde, tá?